Pastora Ana, quem conhece a pastora Ana e dá um glória a Deus? Gente, só eu sei o quanto foi difícil conseguir marcar para ela vir pregar nessa igreja. Não, você está rindo, né, querido? Mas é verdade, queridos. Quantas vezes eu já te convidei para vir ministrar aqui no domingo? Foram várias vezes. Mas ela tem um foco: discipular mulheres e apacentar crianças. Então, ela é muito focada. É igual, sabe aquela galinha que coloca as asas assim das mulheres e das crianças? Então, ela é muito focada. Então, pelo foco que ela tem, a agenda dela é apertadíssima. Dificílimo. Aí eu encontrei, e mesmo os desafios que eu sei que ela está passando hoje, na questão do corpo físico, mas o Senhor vai te renovar, como Ele te renovou de manhã, e no Espírito do Senhor e de fé você vai ministrar essa palavra poderosa aos nossos corações, e nós sairemos aqui edificados. Amém? Você abençoa essa pastora em nome de Jesus? Nós abençoamos para que ela seja renovada, para que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, e que os oráculos de Deus saiam realmente um grande poder da boca dela, que venha do coração do Pai para o coração dos filhos, em nome de Jesus, amém. Amém? Deixa eu avisar, eu sou esposo dela há quase 26 anos, esposo, marido, tá, pela etiqueta é melhor falar marido, então, eu sou marido dela há quase 26 anos, então por isso eu posso, tá? Ai, Jesus. Apresenta a pastora e fica beijando. A pessoa, quem não conhece esse pastor, é assim que ele cumprimenta. Ai, Jesus. Coloque-se de pé, meu querido. Aleluia. Ativado o modo renovo aqui no nome de Jesus. Amém. Será que você pode pegar a sua Bíblia? Pode ser do seu celular, se a sua Bíblia estiver no seu celular. Hoje, como eu trouxe a minha, vou pegar minha Bíblia aqui, amém? Vamos fazer a nossa confissão de fé? Vamos declarar, repitam após mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Agora repita após mim. Nessa noite, eu declaro que eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo para receber a indescritível, a indestrutível semente sempre viva da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, pelo teu favor, te agradecemos pela tua graça, o teu amor que tem nos encontrado, nos abraçado todos os dias. Pai, a tua palavra será ministrada, que o teu espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor venha sobre nós, abrindo os nossos olhos espirituais e nos fazendo enxergar, entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, nos fazendo também entender os princípios da tua palavra, para que assim possamos viver como vencedores, cristãos vencedores em ti. Pai, no nome de Jesus, nós, ó Pai, já declaramos que o nosso coração está totalmente aberto e que essa semente não venha a ser roubada, mas que produza reflexões, que vai trazer, ó Pai, direções para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar. Aleluia. Meus irmãos, quantos aqui gostam? Vamos ver quantos se identificam aqui comigo de personagens de super-heróis. Quantos gostam? Poxa, de manhã tinha mais. De super-heróis, Superman, Flash, Batman, né?
Eu gosto muito de super-heróis. Quantos gostam de assistir filmes de super-heróis, DC Comics, da Marvel? Eu gosto muito. E quantos aqui também, quando criança, brincaram de super-heróis? Agora sim, né? Agora muitos levantaram a mão. Eu lembro, as minhas tardes, eu brincava de super-herói, né? Então, eu era super-heroína. E, além desses super-heróis, né? O Superman, Batman, eu lembro que teve uma época que passava nas TVs, eu não vou falar qual TV, porque eu acho que nem existe mais essa TV, nem sei. Então, eu vou confessar a minha idade. E eu lembro daqueles super-heróis do mundo asiático, do Japão, né, da China. Então, tinha os Changeman, os Flashman, os Power Rangers, né? E eu lembro que, no final do dia, gente, eu assistia ali, porque passava por volta das 5 horas da tarde, né, mais ou menos, e saía toda animada. Eu era uma Changeman, uma Power Ranger. E era bom demais, né? E, às vezes, nós ficávamos imaginando, então, que éramos ou que podíamos ser como eles. Porque o que chama atenção nos super-heróis? O poder que eles possuem, a perfeição que eles têm, não é verdade? Imagina você, gente, o Superman, ele tem todos os poderes, né? Ele tem todos. Mas eu fico pensando, se eu tivesse a oportunidade de ter pelo menos o poder do Flash, que é isso? Já estava bom demais. Estava ótimo, pelo menos o poder dele. Mas por que nós olhamos para eles assim, pelo menos, né, na infância, nós olhamos vislumbrando com deslumbre esses super-heróis? Porque a mensagem que eles transmitem é que eles são perfeitos. Não é verdade? Eles são perfeitos. E na nossa infantilidade, então, ser um herói era ser perfeito. No entanto, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos fazendo uma releitura dos super-heróis, no sentido de sermos perfeitos. Oh, perdão. Gente, hoje vocês vão ter que me aguentar, porque minha mente está devagar, sabe? Eu estou tentando aqui acelerar. Mas, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos fazendo uma releitura dos super-heróis e percebemos que todos eles possuem algo em comum. O que eles possuem em comum? Todos têm uma fraqueza. Todos os super-heróis têm uma fraqueza. E o tema da mensagem de hoje é a síndrome do perfeccionismo e a mensagem da graça. Às vezes eu sinto que as pessoas ou o mundo em geral nos faz uma pressão para que sejamos super-heróis, no sentido de sermos perfeitos. Nós precisamos dar conta de tudo. Nós temos de mostrar ou aparentar que somos perfeitos e fortes o tempo todo, nas redes sociais, na igreja, no trabalho. E se você erra, ainda mais hoje com as redes sociais, se você erra, você é julgado e condenado por todo mundo. Então, você tem que ser o quê? Perfeito, o tempo todo. E a síndrome da perfeição, ela tem invadido os corações de muitos. Síndrome é o quê? É um conjunto de sintomas. E tem trazido sérias consequências emocionais, inclusive crises de ansiedade. Os sintomas do perfeccionismo no ser humano é um fardo, é um jugo maior do que aquilo que nós podemos carregar. E o perfeccionismo, ele é considerado um traço de personalidade que gera a busca constante pela perfeição em tudo que faz. E a pessoa estabelece para si, e não somente para si, mas para os outros também, padrões elevados, elevadíssimos para qualquer
prática ou atividade no seu dia a dia. Mas lá no fundo, a síndrome do perfeccionismo é um mecanismo de defesa que inconscientemente a pessoa foi gerando ali. Por quê? Porque o seu objetivo inconscientemente é ser aceito e também se proteger de críticas e rejeição. Nesse tempo também que estamos vivendo, então, nós somos pressionados a sermos perfeitos e a entendermos de tudo. Você abre a internet, o Instagram, tem assunto de tudo. E você começa a entender. Quantos aqui já tem formação em nutrologia? Né? Pelos vídeos ali, pelos reels. Gente, eu abro meu Instagram, é o que mais aparece. É informação de saúde, do que comer, do que não se deve comer. E daqui a pouco eu pego meu diploma. E nós somos também pressionados a não demonstrarmos as nossas fraquezas. Inclusive, essa é a pregação também dos religiosos. Porque os religiosos, eles tendem a ser perfeccionistas e vice-versa. Os perfeccionistas também tendem a ser religiosos. Então, a mensagem pregada, muitas vezes, pelos religiosos e perfeccionistas é: se você não consegue cumprir os mandamentos, você não será salvo. E esses dias eu ouvi, não aqui na nossa igreja, mas eu ouvi a seguinte frase: a salvação é um processo. E eu falei, poxa vida, estava tudo bem até aqui. Estava tudo bem. Mas não fiquei criticando, amém, a pregadora ali em nenhum momento. Não era, mas nós precisamos ser como os bereanos. Ouvir de tudo e trazer à luz da palavra e reter o que é bom. Faça isso, amém? Retenha o que é bom. Mas a salvação, ela não é um processo. Não aceite essa informação. Porque a salvação, ela é pela graça mediante a fé. A salvação, ela é um ato de fé. Porque se for um processo, então como que é isso? Ué, parte de mim está salvo e parte não? Eu quero saber agora. Se eu morrer, como é que está esse negócio? Então, essa mensagem dos perfeccionistas, essa mensagem dos religiosos, ela vai trazer o quê? Jugo, peso, condenação sobre nós. E aí, agora, a salvação, então, sendo um processo, a responsabilidade da salvação é toda minha. Ou seja, eu tenho que fazer para ser salvo. E aí, a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça, mediante a fé nas obras de Cristo Jesus. Amém? Então, você não pode ter dúvidas da sua salvação. Você não pode ter dúvidas que você é salvo, independente das suas obras. As suas obras, no dia a dia, só vai demonstrar se você é um cristão vencedor ou um cristão derrotado. O que é um processo é a santificação. A santidade é um processo. Mas a salvação, ela é um ato. Ela é um ato de fé. Então, no nome de Jesus, saia daqui nessa noite com essa certeza que você é salvo. Porque essa questão, hoje eu estou salvo, ai meu Deus, mas eu cometi um pecado, eu cometi um delito, eu errei o alvo, agora não estou mais.
gente, isso, sabe, traz um fardo sobre nós e é algo errado, é um ensinamento errado. E para você aprender mais sobre salvação, você vai fazer a escola de discípulos que tem um módulo somente sobre isso. E você vai aprender. E é uma aula muito linda, ministrada pelo meu pastor, aleluia, glória com aleluia, amém. Então, se eu aceito que a salvação é um processo, então eu estou aceitando que depende de mim, das minhas obras. Na lei, se você não cumprir o mandamento, você descumpriu todos. Na graça, se você cumpre um mandamento, você cumpriu todos. Porque a ênfase não é em você e nem no que você faz, mas a ênfase é em Cristo. O que Cristo fez e o que você permitirá que Ele faça através de você. Amém? Aleluia. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 17. E essa leitura, tem alguns meses que eu estava no meu devocional, lendo, começando o livro de Lucas. E quando chegou nessa parte, o Senhor foi falando tanto comigo, era uma mensagem que eu precisava. E o Senhor foi, assim, me instruindo e colocando essa mensagem no meu coração. E veio ao encontro ali daquele momento que eu precisava tanto. Amém? Lucas 5, 17 e 26 diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E, não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Aleluia! Você está preparado para ver prodígios na sua vida, na sua casa, na sua família? Amém? Você crê? Aleluia! Bem, o texto bíblico diz que Jesus curou um paralítico e exegeticamente era no sentido literal mesmo. Ele era um deficiente físico. Mas a palavra de Deus, ela se renova, amém? A cada dia. E Jesus curou e continua curando pela fé ainda nos dias de hoje. Você crê nisso? Amém? Jesus é aquele que cura. Aleluia. No entanto, todos nós, de alguma forma, nos identificamos com esse paralítico, pois todos nós temos deficiências. Todos nós somos deficientes,
temos as nossas imperfeições em algumas áreas da nossa vida. E fique tranquilo com isso. Keep calm. Está tudo bem, vai ficar tudo bem. Amém? E esse texto, ele nos traz algumas observações interessantes e eu quero fazer algumas exposições dentro de outras perspectivas, além das literais. E assim nós poderemos extrair ensinamentos valiosíssimos e reflexivos para as nossas vidas e que poderão nos ajudar a termos algumas posições no dia a dia e posições que vão nos deixar um pouco mais leves, porque nesses dias a gente vive debaixo de pressão, não é mesmo? É tanta responsabilidade, é tanta coisa que nós precisamos fazer, tanta agenda, não é verdade? Mas eu quero ler com vocês os versículos 17 e 21. E o versículo 17 diz: Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E o versículo 21. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, a primeira observação que nós podemos fazer é que sempre haverão religiosos e perfeccionistas para exporem as nossas imperfeições, trazendo o quê? Condenação sobre a nossa vida. E onde existe o ensinamento da palavra de Cristo, também haverão religiosos para combater a mensagem da graça. E esses religiosos e perfeccionistas sempre têm uma fala negativa e crítica a respeito de tudo. São aqueles que, ao invés de promoverem a fé e a paz, vão promover a dúvida em relação ao ambiente em que você está e às pessoas que você convive. Nós vemos aqui os fariseus e os mestres da lei, os escribas, que faziam exatamente isso. Estavam ali criticando o mestre. Quê? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Está dizendo blasfêmia. O evangelho agora ficou barato demais. Já ouviu isso? O evangelho agora ficou barato demais. Aqueles que estão vivendo debaixo da síndrome do perfeccionismo sempre estão dispostos a críticas, a criticar. E nós vamos ver agora um confronto e diferenças entre os perfeccionistas e aqueles que vivem debaixo da mensagem da graça. Amém? Então, aqueles que estão vivendo debaixo da síndrome do perfeccionismo nunca confiam em outras pessoas. Foi exatamente isso que nós vimos aqui com os fariseus, esses mestres da lei, esses escribas. Eles não confiavam em Jesus. Mesmo os ensinamentos de Cristo estando alinhados à palavra de Deus, eles estavam ali para gerar dúvidas no coração das pessoas que ouviam. Eles estavam ali para gerar facção, para gerar divisão e desconfiança. Então, aqueles que vivem debaixo dessa síndrome, eles não confiam e têm dificuldades de trabalhar em equipe. Porque, poxa, pense comigo. Aqueles homens, se a mensagem de Cristo estava alinhada ali à palavra, àquilo que eles conheciam,
por mais que eles ainda não entendiam totalmente as intenções de Cristo, porque eram cegos, e a Bíblia diz que eles eram cegos guiando cegos, mas eles poderiam ficar calados. Eles poderiam ali observar primeiro, mas esse sentimento de trabalhar em equipe, o perfeccionista, ele não tem. Ele tem dificuldade de trabalhar em equipe. Aqueles que estão debaixo da graça, no entanto, reconhecem que precisam de outras pessoas. Porque são humildes e confiam na graça do Senhor para capacitá-los. Agem por fé e por isso estão sempre buscando o trabalho em equipe e a unidade. Em todos os lugares, isso não só no ambiente da igreja. Amém? Em todos os lugares. E às vezes, você pode até não ter a síndrome do perfeccionismo, ou seja, todos esses sintomas que nós vamos relatar aqui, mas um ou outro, de repente, você se identifica. E a intenção da palavra é essa, é trazer iluminação, jogar luz nas nossas trevas, para que nós possamos ser direcionados. Porque você está debaixo da graça de Cristo, e existe favor sobre a sua vida. Amém? Então, os que estão debaixo da graça, eles estão sempre buscando trabalho em equipe e unidade. Em Efésios 4, 3 e 4 diz, sejam sempre humildes, bem educados. Diga comigo, a graça nos educa. Amém, nos ensina. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Mas já aqueles que estão vivendo debaixo da síndrome do perfeccionismo são metódicos. Eles também são minuciosos, detalhistas ao extremo, para evitar que algo dê errado. Eles têm dificuldades de aceitar e de aprender com os erros. Mas aqueles que estão debaixo da graça buscam o quê? A organização e a ordem. Mas veem nos erros uma oportunidade de aprendizado. Afinal, errar faz parte do processo de crescimento e maturidade. Faz parte. Errar faz parte do crescimento. Agora, o que nós precisamos fazer é aprender com os nossos erros. Eu lembro, ainda em tenra idade, meu pai sempre falava esse ditado. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. Então, nessa vida, você precisa ser inteligente e também precisa buscar a sabedoria. Ver que o outro errou, nós vamos falar sobre isso, de julgamento, mas você não julga, não condena, mas aprende com o erro do outro. Isso é o quê? Sabedoria. Amém? Aqueles que estão vivendo debaixo da síndrome do perfeccionismo têm a necessidade de punirem-se quando erram, porque sempre se sentem culpados. Aquela pessoa que está sempre se punindo porque errou. Eu errei ao fazer isso. E aí ela se pune, ela fica muito para baixo, fica depressiva ou ansiosa. Nós temos na história da igreja a vida de Lutero.
que antes dele conhecer a mensagem da graça, ele estava ali debaixo da lei, e a história diz que quando ele cometia um erro ou um pecado, ele entrava para o seu quarto e se autoflagelava. Ele ficava ali se disciplinando, se corrigindo. Mas aqueles que estão debaixo da graça reconhecem os seus erros, mas dependem do favor e da misericórdia do Senhor todos os dias. Porque sabe que não é perfeito, sabe que não é, sabe que tem as suas deficiências, e é humilde para reconhecer isso. Então ele depende o quê? Da graça. Ele depende da misericórdia. E a Bíblia diz em Lamentações 3, 22 e 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. Meus irmãos, essa palavra, só esse versículo, já é um versículo para você começar o seu dia totalmente animado. Mas você precisa entender o que é misericórdia. Eu te pergunto, você sabe o que é misericórdia? Quando você ouve, Deus é um Deus misericordioso. O que você entende com isso? Eu vou falar resumidamente. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia receber. Isso é misericórdia. Você merecia castigo, você merecia disciplina. Mas a misericórdia do Senhor se renovou a cada manhã e ela se renova, amém? E você não recebe castigo e nem disciplina. Você recebe misericórdia. Vamos dizer juntos? Misericórdia. Às vezes a gente fala essa palavra, essa expressão, e a gente usa, né? Quando a gente ouve uma notícia ruim, a gente, misericórdia. Não é verdade? O que é isso? Misericórdia. Mas aí, a misericórdia, ela é uma expressão de livramento. Que lindo, é uma expressão de livramento. Quantos aqui precisam da misericórdia do Senhor? A boa notícia é essa. Ela não tem fim. Ela se renova a cada manhã sobre a sua vida. E além da misericórdia, que se renova a cada manhã, nós estamos vivendo na era da graça, na dispensação da graça. Então, se a misericórdia é você não receber aquilo que você merecia, a graça, ela te dá aquilo que você não merecia. Amém? A graça te dá aquilo que você não merecia. Ou seja, você foi imperfeito nas suas ações. Você errou o alvo. Você merecia disciplina, mas aí você recebe misericórdia. Mas aí a graça, além de receber a misericórdia, a graça, ela vem com favor. Ou seja, Deus acrescenta bênção sobre você. Deus acrescenta favor. Deus te abençoa. Deus te dá aquilo que você não merecia. Porque você é perfeito? Não. Porque você está confiante na obra de Cristo na sua vida. Porque o perfeito habita em você. E aí, por isso, você recebe aquilo que não merecia receber. Sabe, Deus quer nos abençoar tanto, mas às vezes nós deixamos de receber bênçãos, porque nós limitamos o poder de Deus, o agir de Deus, quando olhamos para a nossa própria justiça.
Porque a gente pensa, eu não mereço, não vou pedir isso. É igual quando você quer comprar algo, você quer, por exemplo, vai comprar um carro novo. E aí você olha, faz, claro, né, como uma pessoa inteligente, como uma pessoa sábia, você vai fazer os cálculos e ver ali o carro que dá para você comprar naquele momento. Não é verdade? E aí vamos supor que o carro que dá para você comprar naquele momento, nossa, agora eu estou enrolada, porque eu não sou boa com os nomes de carro. Mas vamos supor que é HIV. Hã? E tá vendo, gente? Eu falei que ia dar ruim, que comigo eu falei, você tinha que pegar esse exemplo. Tá, não, HRV é um carro muito bom, não é verdade? Não, um menos, uma categoria mais inferior. HB20, ótimo, beleza. HB20, que é um carro mais popular, ok? Então, você vê que o carro que dá para você comprar é um HB20, ok? Mas qual que você quer? O automático, né? HRV, isso. Um Kicks, né? No meu caso foi assim. O orçamento que dava para comprar era qual que era o nome daquele carro lá? Agora eu esqueci. Aquele grande que você queria lá e que eu não gostava. Hã? Ai, gente, eu racho. Beça. Ok. Mas, gente, eu olhava para o Kicks. Eu queria o Kicks. Era ele que eu queria. Mas aí você olha para as limitações. E aí você pensa também, não mereço. E aí você ora pedindo de acordo com aquilo que você acha que merece. Só que aí a graça vem e fala, pede o que você quer. Pede o que você quer. Aí eu lembro hoje, no meio do louvor aqui, a gente precisava decidir. E o Senhor nos ajuda a decidir isso, porque a gente já foi em concessionária demais, a gente já foi, né? E qual carro, Deus? Qual carro que o Senhor vai me dar? Qual carro que o Senhor vai me dar? E aí o Senhor falou, qual que você quer? Compra o que você quer. Isso é graça. Percebe? Graça, então, é você receber aquilo que você não merece. E você pode, pela fé. Uma vez eu ouvi isso de um pastor e eu entendi muito bem. Talvez você não vai entender, mas eu vou falar mesmo assim. Seja mais sem vergonha diante de Deus para pedir as coisas. Você entendeu? Não vai de acordo com aquilo que você merece. Vai de acordo com o poder dele sobre a sua vida. Não vai de acordo com as suas imperfeições, limitações, sintomas, síndromes. Não. Vai de acordo com aquilo que Deus pode te dar. Amém? Aleluia. Então, aqueles que estão vivendo debaixo da síndrome do perfeccionismo são inflexíveis diante dos erros e pecados dos outros. Gostam de julgar e condenar os outros, além de terem dificuldades em perdoar o próximo. Os religiosos e perfeccionistas muitas vezes tiram Deus do trono e se assentam nele para julgar e condenar os outros. Essa semana mesmo, eu estava entrando no estabelecimento comercial, no sacolão. E na calçada tinha aquela exposição ali de frutas e legumes e verduras. Então, fiquei ali escolhendo e tinha algumas pessoas ali do meu lado, conversando, jovens e adultos. E o assunto era, ela também errou,
porque ela acobertou o marido dela, um adúltero, traiu ela. Ele não devia ter feito isso, que absurdo. Se eu fosse ela, eu não perdoava, não. Sabe? E aí, gente, não é porque eu estava ouvindo conversa dos outros, não, viu? Eu estava ali no ambiente, estava ouvindo, né? Você lá, eu escolhendo, não tinha jeito. E aí, aquelas pessoas tiraram Deus do trono e sentaram no trono. Coitado dessas pessoas que estavam sendo ali julgadas. Fico pensando, meu Deus. E normalmente eu faço cara de paisagem, né? Não conheço. Mas ali foi me dando uma indignação, aquelas falas foram me fazendo tão mal, que eu passei por eles e falei assim, que o assunto era esse, né? Adúltero, pecador, né? Absurdo, ela também errou, ela também pecou. E eu passei, olhei assim e falei, julgar também é pecado. Aí o jovem regalou o olho assim para mim, falou, e fez um silêncio. E eu entrei, né? Concluí minhas comprinhas e saí e não ouvi mais nenhuma palavra. Até a mosca dava para ouvir naquele lugar. Mas sabe, quando nós julgamos o outro, nós corremos o grande risco de fazermos a mesma coisa que eles. Quando você julga o seu próximo, você corre o risco de fazer a mesma coisa. Quando você julga um adúltero, quando você julga um divorciado, quando você julga, sabe, um pecador, você está se colocando no lugar de Deus. E você realmente está tirando Deus do trono e sentando nele. E aí tem aquele ditado também que diz, quando você aponta o dedo para o outro, tem 3 apontando para você. E ainda dizem que tem um que aponta para Deus. Mateus 7:1-5 diz, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Mas aqueles que vivem debaixo da graça são perdoadores, porque entendem que não mereciam o perdão, mas Deus os perdoou. Por isso, podem perdoar o próximo. Não julgam as pessoas e não as definem pelos seus erros, mas se autoavaliam. Tem uma música do pastor André Valadão que nós gostamos muito, né, meu bem? Eu vou ler aqui a letra e eu acho ela muito forte. O nome da canção é Acontece. E ela fala, acontece com você. Acontece com alguém. Acontece com quem o diabo quer tentar. Acontece com você. Não condene o oprimido e nem diga que é castigo. Seja santo no olhar. Não se atreva a julgar. Só Deus sabe tudo e pode se pronunciar. Mas seja homem, guerreiro de valor. Amarre o inimigo em o nome do Senhor. Então, aqueles que estão vivendo debaixo da graça, eles são aqueles que se autoavaliam. Eles reconhecem que também não são perfeitos. Eles tiram primeiro a viga dos seus olhos para depois ajudarem a tirar o cisco do outro. E isso com amor, com espírito de conselho. E eu penso que, se nós entendermos isso, essa mensagem,
e que nós fomos chamados para vivermos debaixo do Espírito de Cristo, assumindo e entendendo que nós temos o Espírito de conselho sobre nós, meus irmãos, vai começar a faltar trabalho para pastor. Porque as pessoas não vão ter apenas confiança num pastor. Por que as pessoas só têm confiança de falar com o pastor? Porque percebe que ali existe o que? O espírito de amor. Porque sabe que o pastor não vai julgar, não vai condenar, mas vai abraçar, vai orar, vai aconselhar. Mas nós também fomos chamados para sermos assim, ajudarmos a tirar o cisco do outro, mas desde que eu tire do meu primeiro. Amém? Aqueles que estão vivendo debaixo da síndrome do perfeccionismo estão à procura da igreja perfeita e não conseguem se encaixar em nenhuma. São os maiores críticos da igreja e da liderança. Porque nada está bom. E aí, eu vou te falar algo. Não existe igreja perfeita porque você é a igreja. O dia que você conseguir ser perfeito, aviso, contém ironia. O dia que você conseguir ser perfeito, então, a igreja vai começar a ser perfeita também. Amém. Já os que vivem debaixo da graça, veem a igreja como a noiva de Cristo, que está sendo adornada, preparada para aquele grande dia. Não fala mal da igreja, não fala mal da noiva de Cristo, mas procura servir a noiva a fim de agradar o noivo. Não espera a perfeição da liderança e nem dos pastores. Uau, isso é maturidade, hein? Ué, não é novidade? Pastor não é perfeito, não? Não. Nós também erramos, falhamos, e eu falo isso com muita leveza. Porque quem anda comigo, eu exponho tudo, os meus erros. Né, Graciete? Amiga. Gente, nós não somos perfeitos. Amém? E isso, reconhecer isso, é maturidade. E aí, qual a posição que você deve ter diante dos argumentos do perfeccionismo e da religiosidade? Faça como Jesus, não discuta. Você vai se estressar. Cumpra a sua missão, independente do que falarem. Tem uma música do Jairzinho, na minha época, eu gostava de ouvir. Deixe que digam, que pensem, que falem. Deixe isso para lá, vem para cá. O que tem? Os religiosos ficam bravos comigo quando eu faço isso no altar, né? Me perdoe, religiosos. Mas, vamos lá. Deixe que digam, que pensem, cumpra a sua missão. Você não tem tempo a perder. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele mostrava a sua fé por meio das obras. Simples assim. Continua. O versículo diz: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus sabia que tinha o poder de Deus sobre ele. Ele não perdia tempo. Ele cumpria a sua missão. Não perca tempo também. Cumpra a sua missão. E às vezes você está aqui, você se identificou aí com esses sintomas ou com alguns sintomas do perfeccionismo. Como você fica livre da síndrome do perfeccionismo? Primeiro, reconheça que você precisa da graça de Deus. Vai para a cruz. Segundo, se você não tem filhos, tenha filhos. Filho nos ajuda muito nessa área. Amém? E terceiro, seja pastor. Tá? Procure. Se você tem chamado, seja pastor, aleluia.
Você vai vencer a síndrome do perfeccionismo. Agora, algo lindo. E a segunda observação que eu quero fazer. Eu quero ler a mesma passagem, porém agora em Marcos. No capítulo 2. Os versículos 18. Não, perdão. Marcos capítulo 2, versículo 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Bem, nesse momento aqui, nós vemos que se levantam 4 amigos, 4 homens, para pegar, então, esse deficiente. E a segunda observação que eu quero fazer, acredite, Deus sempre vai levantar na nossa vida amigos que vão aceitar as nossas imperfeições, as nossas deficiências, mas vão nos ajudar a buscar a nossa cura, o nosso milagre. São pessoas que vão te motivar a ser uma pessoa melhor, que vão te motivar a crescer, que vão te ajudar a melhorar. E, na minha opinião, é dos versículos mais lindos, é ver isso, é ver esses 4 homens se levantando para ajudar aquele deficiente. São aquelas pessoas que não te julgam, porque sabem que não são perfeitas também, mas te ajudam a chegar mais perto de Cristo. E farão o que for preciso para ver você curado, para ver você no centro da vontade de Deus, diante de Jesus, porque um dia elas foram humildes e reconheceram as suas imperfeições diante de Cristo. Agora são curadas em muitas áreas e estão dispostas a serem usadas para curar outros também. Amém? E eu quero te dizer que aqui na IBA tem muitos assim. E eu louvo a Deus por cada um. E lendo a mesma passagem nos 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos o seguinte relato agora com as minhas palavras. Jesus, ele estava em sua casa, ali na cidade de Cafarnaum. E o povo ficou sabendo que Jesus tinha chegado. Às vezes eu acho que Jesus estava até querendo descansar. Mas o povo queria ouvir as palavras de Cristo. Então, muitos foram para lá, muitos foram para a casa de Jesus. E eram tantos que não dava mais para passar ninguém pela porta. E aí, então, esses 4 homens pegaram o paralítico para levar ele até Jesus. Mas por causa da multidão, eles não conseguiram passar pela porta. Então, eles não mediram esforços. O que eles fazem? A Bíblia diz que eles sobem até o eirado. Eles vão subir, então, até o terraço. E fizeram o cálculo, por isso que é bom ter amigo que é matemático, amém? Ou engenheiro civil. Eles fizeram o cálculo de onde Jesus estava exatamente. Então, eles sobem no terraço da casa de Jesus, fizeram o cálculo de onde Jesus estava. E a Bíblia diz, o que eles fizeram? Eles abrem o telhado da casa de Jesus. Que loucura! Imagina você lá na sua casa, tá bom? Chegou de viagem, às vezes cansado, e aí começa a aparecer um monte de multidão, um monte de gente querendo ouvir o ensino da palavra. E certa vez aconteceu algo parecido assim comigo. Eu estava muito cansada. Eu cheguei em casa depois de um encontro kids e as minhas pernas, elas não sabiam mais que faziam parte do meu corpo.
Elas não me obedeciam. E a hora que eu sentei, meu celular tocou. Pastora, preciso de você aqui agora, a fulana está endemoniada. E eu falei para ela, olha, eu quero te dizer que as minhas pernas não estão me obedecendo. É você que vai fazer isso aí. Põe a mão nessa cabeça e repreende no nome de Jesus. Mas Jesus foi recebendo aquela multidão. Agora imagina você, Jesus ali pregando, com tanto amor, com tanta graça, e de repente o telhado da casa dele, ele começa a ouvir um barulho. Que barulho é esse? Que barulho é esse? E ele olha para cima e estão mexendo na telha da casa de Jesus, gente. Que loucura é essa? Fico imaginando se fosse a minha. Eu ia olhar e falar assim, ó, sai daí agora, o que você está fazendo? Ah, se na época de chuva der uma goteira por causa disso, você vai ter que voltar aqui e consertar o trem. Né? Mas Jesus não. Jesus, ele percebeu o quê? O espírito de fé que estava naquele lugar. A fé. Eu quero te dizer que Jesus se move pela fé. E você é um homem e uma mulher de fé. Então eles abriram a telha e desceram o leito. E a Bíblia diz lá em Marcos 2,5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, olha o que Jesus disse. Filho, os teus pecados estão perdoados. E a primeira pergunta que eu fiz, eu falei assim, Deus, eles desceram aquele paralítico para que ele fosse curado. E a primeira coisa que Jesus fala, Jesus poderia ter falado, seja curado. Seja curado. Mas não. O que Jesus disse primeiro? Filho, os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque assim como nós, em primeiro lugar, temos a necessidade de aceitação. Aquele homem, assim como nós, ele tinha o que? A necessidade de aceitação, de perdão, de ser filho, de ser reconhecido como filho. Então, por isso, Jesus, ele foi na primeira necessidade, na necessidade mais importante. Ele diz, filho, porque lá no fundo, aquele homem não se achava digno. Ele se achava imperfeito. Ele não sentia que merecia ser curado. Mas aí Jesus chama ele de filho. Então, Jesus vai primeiro sanar essa necessidade. Nós temos a necessidade de ouvirmos os erros que você cometeu não importam mais. E nessa noite eu quero te dizer, os erros que você cometeu não importam mais. As suas imperfeições diante de Deus, sabe, Ele não te vê como você se vê. Ele olha para você e vê Cristo em você. E Ele te chama de filho. E aí, para terminar, nós precisamos entender que o Senhor é poderoso não somente para perdoar os nossos pecados, os nossos erros e falhas, mas também para nos dar uma direção. Porque depois que Jesus disse para ele, filho, os teus pecados estão perdoados. Ele disse, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Depois de Jesus sanar ali a maior necessidade emocional e espiritual que aquele homem tinha, agora sim, ele vai ali ao encontro da outra necessidade, da necessidade física, da cura, de um milagre. E aí ele dá o quê? Uma
direção. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E no versículo 12 diz: então ele se levantou. E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então, o mesmo Deus que cura é aquele que te dá uma direção. E nós precisamos ser como aquele paralítico que foi curado, porque ele ouviu e ele obedeceu. Ele levantou. Ele tomou o leito, a Bíblia diz, e ele foi para a sua casa. Você precisa receber direção? Nesses dias você precisa receber direção do Senhor? O Espírito de conselho está sobre ti e Ele vai te dar direção. Amém? Se coloque de pé. Que sejamos também como esses homens. A nossa posição deve ser de acolhimento. Aceite as pessoas como são, mas seja um instrumento de Deus para produzir mudanças em suas vidas e também se abra para aprender com elas. Todos nós temos algo para ensinar, mas não importa a idade, todos nós temos algo também para aprender. Não importa o que você já sabe, você tem algo também para aprender. E aceite esse conselho. Não espere a perfeição de ninguém. Você vai se frustrar. Acredite, não existe igreja perfeita, não existe casamento perfeito, não existe trabalho perfeito, não existe pastor perfeito. Igreja é como um hospital. Todos nós estamos buscando uma cura para uma determinada área de nossas vidas. Nós não fomos chamados para vivermos debaixo da síndrome do perfeccionismo, mas fomos chamados para sermos excelentes em buscarmos a dependência da graça. Não queira ser um super-herói, mas tenha certeza que o maior herói de todos habita em você e te conduzirá todos os dias debaixo da sua graça, te dando misericórdia e favor, misericórdia e graça, até que Ele venha. Amém? Será que você pode nessa hora colocar a mão no seu coração e você pode começar a orar? Se você se identificou com alguns desses sintomas, se você viu que você tem sido muito crítico demais com seus filhos, com a sua esposa, ou com seu marido, ou lá no seu trabalho, com o seu chefe, com os seus líderes, sabe, fala isso com Deus agora. Deus, me ajuda a ser menos crítico, me ajuda a olhar com os teus olhos, me ajude a melhorar, me ajude a ser uma inspiração para o outro, me ajude a conseguir enxergar que todos falham, inclusive eu, e eu não posso sentar no teu trono, porque esse não é o meu lugar. Mas, Senhor, o meu lugar é aqui, do seu ladinho. O meu lugar, Senhor, é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor, é um lugar que demonstra aceitação diante das pessoas e não repulsa. Não sentimento de superioridade, mas o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si, assumindo a forma de servo. Ah, Jesus, olha para nós, olhe para nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Venha ao encontro, Senhor, das nossas deficiências. Venha ao encontro, Senhor, das nossas limitações. Nós te pedimos isso nessa noite. Nós não queremos ser como os fariseus, como os escribas, como, ó Pai, esses religiosos, mas nós fomos chamados para amar. Nós fomos chamados, ó Deus, para olhar para a cruz, para a Tua obra e nos posicionarmos debaixo da fé. No nome de Jesus. Amém e amém. Será que nessa hora, ainda com os olhos fechados, você pode repetir essa oração? Dizendo assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite, eu ouvi a tua palavra. E eu abro os meus lábios para confessar Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Me perdoa pelos meus pecados. E eu, Senhor, que estive em teus caminhos, mas me desviei, me afastei. Arrependido eu volto, na certeza que serei aceito. Coloca um anel nos meus dedos, sandálias nos meus pés. Me dê vestes novas, porque o teu filho amado está de volta. Tu és o meu único Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A igreja ainda de olhos fechados, eu quero perguntar, você que ouviu essa palavra, e muitas vezes você tinha uma palavra de condenação sobre a sua vida. Você também não se sentia merecedor. Você não se sentia perfeito para ter Jesus. E isso é um engano. Muitas vezes nós achamos que precisamos ser perfeitos para depois buscar o Senhor. Sabe? Eu quero perguntar se você fez essa oração e você se identificou com ela agora. Levanta sua mão aí onde você está. Você que está confessando Jesus ou você que está voltando para os braços do Senhor. Levante a sua mão aí onde você está, que nós queremos te abençoar. Nós queremos abençoar a sua vida, declarar a graça, declarar o amor do Senhor. E você vai sair daqui com essa convicção de que você é eleito, salvo e redimido no sangue de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém? Aleluia. Bem, quero abençoar a igreja, pastor. Hoje é culto de Santa Ceia. Um dos mandamentos de Cristo. Nós vamos servir a ceia. E quem está convidado para a ceia? Aquele que já nasceu de novo. Agora mesmo a pastora fez um apelo para que você, talvez que ainda não tinha feito uma confissão pública, dizendo que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, que fizesse pela fé. Porque somente aqueles que um dia fizeram essa confissão e nasceram de novo, podem discernir o que vai acontecer aqui. Porque caso contrário, alguém vai comer só um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de uva. Isso poderia fazer sem sentido nenhum na própria casa. Mas aquele que já nasceu de novo e pelo batismo nas águas testificou publicamente o seu novo nascimento e que é de Jesus que fez essa confissão, então receberá os elementos da ceia nas suas mãos. Então os diáconos, as diaconisas podem servir aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já foram batizados nas águas, como ato público da sua decisão por Jesus. Se você tem certeza, você já confessou Jesus com seus lábios, creu em seu coração, já desceu as águas publicamente, dizendo que não se envergonha de ser da família de Deus. Então recebe agora os elementos da ceia, esteja orando. Essa palavra fala muito ao nosso coração, porque muitas vezes eu mesmo, na ceia, mesmo tendo nascido de novo, mesmo tendo sido batizado, eu não queria pegar os elementos da ceia. De fato, se não for pela graça do Senhor, nenhum de nós poderia segurar os elementos da ceia. Nenhum de nós poderia comer os elementos da ceia, beber do cálice e comer do pão. Mas Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, olhe se não há um pouquinho de fermento tentando levedar a massa pura do seu coração em Cristo. Veja se não há uma justiça própria. Veja se não há julgamento tanto do outro quanto de si mesmo, a ponto de não achar que você pode, se Jesus já disse você pode. Então examine-se, pois, a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. E enquanto os diáconos, as diaconisas entregam os elementos, a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor
o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Você já recebeu os elementos da ceia? Então você vai dar graças a Deus. Você vai dizer: obrigado, Jesus. Você vai expressar sua gratidão pelo sacrifício que foi feito, que mesmo não merecendo, Jesus se entregou por mim, por você. Ele liberou a misericórdia, ou seja, nos poupou da punição devida, mas também agora Ele dá graça, dá vida abundante nele mesmo. Então você pode dizer: obrigado, Jesus, porque o castigo que me traz a paz estava sobre si. E você vai comer agora o pão. Coma do pão, dando graças a Deus. Você pode levar o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, eu fui perdoado, eu fui perdoado, eu fui restaurado. E você vai tomar agora o cálice. Esta nova aliança diz que você agora é uma nova criatura. O Senhor Jesus perdoou os seus pecados e te purificou de toda injustiça. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem um cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anuncie agora que Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e Ele voltará. Então celebre a marcha triunfal, porque Jesus vive e reina. Celebre ao Senhor pela vida, celebre ao Senhor por Jesus. Aleluia! Oh! Chegava a fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te adoramos, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Diga: obrigado, Jesus.
Diga obrigado, Senhor, pela graça, pelo seu plano perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu por mim, mas o Senhor ressuscitou e voltará. Se o seu coração se alegra com esta vitória, então celebre ao Senhor nesta hora, aplaudindo ao nome que está sobre todo nome, a Ele que é a plenitude da graça. Te louvamos, Senhor, te adoramos. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, e durante a semana nós estaremos reunidos nos pequenos grupos, nas células. Sabe, vai ser tão bom podermos ruminar esta palavra. Sabe, no grande grupo nós ouvimos a palavra para gerar fé. No pequeno grupo nós falamos para crescermos em fé. Então não se prive de estar no pequeno grupo. Sabe, não se prive de estar numa célula. Isso não é, sabe, não é algo dispensável. Não é simplesmente uma perfumaria que a igreja inventa. Não, isto é ser igreja. A igreja de Atos, ela estava assim, nas casas e no prédio. E nós perseveramos assim na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Amém? Que bênção essa palavra, pastora Ana, que o Senhor possa cada vez mais consolidar nos nossos corações essa palavra poderosa, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, vão na paz, uma semana de bênção e vitória. Para aqueles irmãos que desejam colocar o adesivo da Igreja Batista do Amor no seu carro, ali no vidro do seu carro, você pode procurar os irmãos ali no IB Store, no stand, eles colocarão lá para você. Vai ser uma bênção. Te adoramos.